Espião Record, com o apoio Betclic. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Espião Record. Vamos antecipar a jornada 6 do campeonato. Pedro, bem-vindo, já não fazia aqui o Espião contigo há algum tempo e, portanto, é um gosto estar aqui contigo outra vez para mais um Espião Record, para olharmos para os jogos dos três grandes, sendo que ficam divididos sábado, domingo e segunda-feira, portanto, e nós vamos olhar aqui todos juntos para o que é que o Porto, o Benfica e o Sporting, por esta ordem, podem encontrar nos jogos desta jornada. Vamos a isso, Pedro. Vamos começar com o Porto frente ao Gil Vicente. O Sérgio Conceição, na conferência de imprensa, já falou bem do Gil Vicente, disse que tinha jogadores muito interessantes, falou, por exemplo, do Fujimoto, mas além da questão individual, a nível coletivo, o que é que há a destacar do Gil Vicente e também, obviamente, do Porto? Olá David, olá a todos os que nos estejam a ver. Já começamos a entrar na fase interessante do espião, porque agora, como já temos 5 jornadas de histórico, cada vez começam a existir mais padrões nerd, digamos assim, que nós conseguimos identificar e que nos trazem curiosidades giras, não só sobre o desempenho atual das equipas, mas também como é que se comparam com outras temporadas, como é o caso do Porto. O Porto, este jogo, os portistas certamente sabem ainda melhor que eu, é um jogo sinónimo de sofrimento nos anos recentes. O Gil Vicente foi 27 vezes na Liga ao Dragão, só venceu uma vez e só empatou outra, e as duas aconteceram nas últimas 2 temporadas da Liga Portuguesa, o que diz bem das dificuldades recentes que os minhotos têm causado no Dragão. Com um jogador que também ponto comum, o Andrew, o guarda-redes, que esteve nestes 2 jogos e nos 2 jogos com boas exibições. Se aí somarmos as dificuldades que o Porto tem tido a abrir marcadores na Liga, na Champions foi uma exceção, a coisa correu muito bem e pode ser um bom indicador, temos aqui os ingredientes para um jogo muito interessante. Sendo que este vou já fazer aqui um spoiler, é de facto o jogo que tem os dados mais curiosos dos 3 jogos que vamos analisar, não só face ao desempenho recente do Porto, mas também do Gil Vicente. Começando pelo Porto, e relembrando até aqui uma projeção que fizemos, confirmaram-se algumas dificuldades sérias do Porto na Reboleira, se calhar até mais do que inclusive nós esperávamos com base nos dados e no desempenho recente do Porto, ao ponto de ter surgido este indicador curioso que bate certo com o atrevimento, digamos assim, que o Estrela teve frente ao Porto, sobretudo a partir do momento em que se apanhou a perder, que foi o Porto ter permitido 26 ações com bola na sua área. Algo que só tinha acontecido 3 vezes desde a época 15-16 na Liga Portuguesa, e sempre que sucedeu foi contra o Benfica 2 vezes e contra o Braga. Portanto, o Estrela entrou aqui num top imprevisto, mas que também acaba por casar um bocadinho com este arranque de temporada conturbado do Porto, com um pormenor. Até esta jornada o Porto tinha mostrado bons indicadores defensivos e muitas dificuldades ofensivas. Na Amadora mostrou até uma eficácia bastante grande, porque quase que aproveitou a única grande ocasião que teve, mas mostrou aqui alguma permeabilidade que permitiu ao Estrela atingir este valor surpreendente de ações na área do Porto, felizmente para o Porto sem grandes consequências. Depois, do outro lado, vai estar uma equipa que não só tem este histórico que nós referimos nas visitas recentes ao Dragão, como tem um indicador muito interessante neste momento, que não está aqui expresso, ou melhor, está aqui uma pista logo nestes 3,5, que é o facto de, no saldo entre os golos marcados num jogo e aqueles que são esperados face às probabilidades de remate, os 2 maiores saldos, aliás, o primeiro e o terceiro melhor saldo são do Gil Vicente, ou seja, o primeiro e o terceiro jogo onde uma equipa marcou muito mais golos do que aquilo que seria expectável pertence ao Gil Vicente, mas há outro indicador que casa com este ainda mais surpreendente, que eu entretanto descobri já na preparação desta gravação contigo, que é o facto de o Gil Vicente ser neste momento a par do RB Leipzig
a equipa mais eficaz neste domínio na Europa, ou seja, pensando nas 5 principais ligas, mais a Liga Portuguesa. Portanto, o RB Leipzig e o Gil Vicente marcaram até este momento, com tão poucas jornadas disputadas, mais 7 golos do que seria normal terem marcado. Ambas marcaram 13 golos, o que seria normal terem marcado face às probabilidades de remate que tiveram. Portanto, extrema eficácia. E o futebol tem nestas coisas, não é, Pedro? Que é de juntar Leipzig e Gil Vicente na mesma frase, sim, quando não tem nada a ver um com o outro, não é? Portanto, os números também depois às vezes têm a cor. Exatamente. E pouco mais. Isso é verdade. Tem o vermelho anda lá nas duas. E atenção que este ranking depois, eu penso que é 2 lugares abaixo, aparece o Boa Vista. Nesse caso já bate certo, porque o Boa Vista tem tido muita eficácia no ataque. E o lugar que tem na Liga é condizente com isso também, mas é aqui um indicador muito interessante para o Gil Vicente, porque de facto não é normal depois ver equipas portuguesas, sobretudo equipas que não lutam pelos títulos, pelo título da Liga, a liderar estes rankings a nível europeu, mas é certamente um motivo de regozijo para os adeptos do Gil Vicente. Há aqui um indicador, depois é interessante cruzar isto com o último indicador que nós trazemos, que é o facto de o Gil Vicente ser a segunda equipa, a par do Portimonense, que também vamos falar aqui hoje, com menos remates nesta altura do campeonato, apenas 50. Portanto, rematam muito pouco, até agora, mas com extrema eficácia no aproveitamento das situações de golo, até não só eficácia, como aproveitando situações que por vezes não têm um perigo tão evidente como parece. O Porto tem aqui um indicador muito interessante, em que vai trocar com outro que vamos mostrar do Benfica mais à frente, que é, se no ano passado o Benfica recorria muito aos cruzamentos e era assim que criava a maior parte do seu perigo na ideia de jogo de Roger Schmidt, este ano é o Porto, a formação que tem mais remates realizados após cruzamentos de bola corrida, o que também é algo que bate certo se nós recordarmos os jogos recentes do Porto, em que o Porto tem que montar aqueles cercos no final da partida para tentar vencer os jogos ou até empatar, como aconteceu também com o Aroca. O Porto bombeia muitas bolas depois para a área de bola corrida e, portanto, acaba por bater certo com a forma como os jogos desenrolaram, mas o Porto era conhecido por ser uma equipa que apostava muito mais nos passos de ruptura em profundidade para os avançados e para os extremos, e neste momento está pelo menos com indicadores completamente diferentes e mais ligados ao Benfica. Portanto, eu diria que este é o jogo, até pelo desempenho que tu deves recordar que o Gil Vicente teve com o Benfica já no início deste campeonato, é o jogo que eu tenho mais curiosidade de ver do ponto de vista de competitividade. Lá está, tal como disse relativamente à visita ao Estrela, e que acabou de se confirmar, se o Porto conseguir desbloquear o marcador cedo, pode ter um jogo muito mais tranquilo do que se começar a sentir que vai viver um jogo parecido com os últimos que tem vivido, nomeadamente no Dragão. Muito bem, está tudo visto do Porto Gil Vicente, Pedro. Vamos avançar para o Portimonense Benfica e com os dados. Falavas da semelhança entre dados de Porto e Benfica, referias-te não à questão dos cruzamentos, eu não te interrompi, mas se calhar no caso do Benfica, o facto de agora não ver Grimaldo também se calhar ajuda a explicar, e até porque o lado esquerdo tem sido agora mais com Freddy Cosnes, Jurasek também já andou por lá, se calhar também ajuda a explicar essa questão dos cruzamentos. Mas falavas também da questão dos passos de ruptura. É o último número, não sei se queres começar por aí, se queres seguir a ordem dos números. Sim, vamos a isso. O que tu dizes faz todo o sentido, e também, por exemplo, a chegada do Di Maria, que é um extremo muito mais interior, ou seja, que procura aqueles movimentos rasgando a defesa contrária, e não é tanto um extremo de cruzamento, também podem explicar isso. Isso e as questões, obviamente, nas laterais, eu nem falaria só do Grimaldo, também da lateral direita, o Bá ainda teve um início de temporada até agora acidentado, até com a questão de lesão. Portanto, é natural que a ideia de jogo do Benfica esteja um bocadinho descaracterizada. Vamos ver se de facto se alterou ou se vai ser recuperada. Mas neste momento o Benfica raptou, digamos assim, a característica do Porto no ano passado. É o Benfica que lidera com 15 passos de ruptura, mais 3 com o Sporting e mais 4 com o Porto, que ainda aparece aqui no top, mas a equipa que vai dominando esta variável. E se depois tivermos em conta que Rafa tem aparecido muito, tanto o Rafa como o Di Maria,
mas mais o Rafa até no que diz respeito a jogo de bola corrida, como decisivo nos jogos do Benfica, e relembrando o estilo de jogo dele, faz sentido que este indicador tenha crescido muito na ideia de jogo do Benfica. Agora, o Benfica vem obviamente de um trauma europeu, digamos assim, que ninguém esperava que o Benfica começasse a Champions com uma derrota em casa, frente a uma equipa que mostrou grande concentração, sobretudo no início do jogo. O Portimonense, por outro lado, vem com indicadores que prometem um jogo fácil, que até sempre tem sido fácil historicamente para o Benfica. O Benfica visitou 23 vezes o Portimonense e ganhou 17. O resultado mais típico, os dois tipos de resultado mais típicos nesta visita, ou é o Benfica ganhar 5-1, que já aconteceu 3 vezes, ou então é o Benfica ganhar por 1-2 ou 3, sem sofrer qualquer gol. Portanto, é tradicionalmente uma visita acessível para o Benfica. Mas o Portimonense vem de um boost moral grande da vitória na cidade de berço, e sobretudo da forma como aconteceu, e portanto certamente o Paulo Sérgio vai querer aproveitar aqui para tentar criar uma dinâmica diferente daquela que o Portimonense vinha apresentando, porque de facto os indicadores que encontramos são pobres e preocupantes para os algarvios. Equipa com menos ações com bola na área adversária, 67. O Benfica é exatamente o inverso, apesar de já ter perdido pontos, e nomeadamente 3 logo na jornada de estreia, a equipa que coloca mais bolas dentro da área adversária até agora no campeonato. E o Portimonense, apesar da vitória em Guimarães, teve aqui um comportamento defensivo perigoso, nomeadamente esta questão das 27 perdas de posse ainda no primeiro terço defensivo, que é aliás o recorde, digamos assim, se podemos chamar isto um recorde, do campeonato até agora. Portanto, um jogo de claro favoritismo do Benfica, mas que, tendo em conta o último resultado de cada uma das duas equipas e as incógnitas que se colocam, até porque o Benfica agora tem a questão da perturbação entre os postos, até mais psicológica do que provavelmente de qualidade, é também um jogo interessante. Não o coloco ao mesmo nível que coloquei o Porto e o Vicente em termos de expectativa de competitividade, mas é um jogo interessante, claro. Muito bem, tudo visto também sobre o Portimonense Benfica, aqui em planos opostos em vários indicadores, e portanto veremos o que acontece no Algarve. Falta apenas falarmos, Pedro, do Sporting, que joga na segunda-feira, como eu disse há pouco, e joga frente ao Rio Ave. O que é que podemos esperar? Olha, este é um jogo de claro favoritismo do Sporting, não só pelo desempenho que o Sporting tem tido, mas também pelas dificuldades que eu chamaria naturais, e vou já explicar porque é que o Rio Ave está a ter neste início de temporada. Eu sobre o Rio Ave queria só dizer que até pela liderança da Liga do Boa Vista, fala-se muito do facto do Boa Vista estar a ter este desempenho com os problemas que tem, nomeadamente com o impedimento que teve durante o verão de contratar reforços, o que valoriza o trabalho do Petit, mas também é preciso relembrar que o Rio Ave não fez contratações neste defesa, a não ser jogadores integrados da Sub-23, portanto Luís Freire perdeu muitos jogadores importantes do Rio Ave sem ter propriamente um reforço, e isso está-se a sentir no desempenho do Rio Ave. Apesar de ter indicadores interessantes, o Rio Ave é a quinta equipa da Liga em posse de bola, mas é uma posse de bola estéril, digamos assim, é uma posse de bola que depois não tem continuidade no último terço, nomeadamente aquele indicador que escolhemos das 37 passes para finalização, é a equipa que menos passes para remate fez na Liga até agora, o que é um indicador preocupante, obviamente, para Luís Freire, e também é no sentido inverso da descrição que fizemos do Gil Vicente, é uma equipa que se está a dever a si própria um golo, ou seja, tem um saldo entre os golos que marcou e os golos que deveria ter marcado negativo. Ou seja, são indicadores complicados para uma visita ao Alvalade no momento em que o Sporting está muito afirmativo, sem deslumbrar, diria eu, mas com muita objetividade, a fazer lembrar um bocadinho aquilo que aconteceu no início da temporada em que Ruben Amorim conseguiu conquistar o título,
Aqui, mas com algumas diferenças interessantes, nomeadamente esta primeira que escolhemos. Por acaso o Sporting ontem, a nível europeu, não confirmou esta tendência, não marcou de cabeça. Mas teve algumas ocasiões de cabeça, isso é verdade. Teve sim, e de facto o Sporting Trincão, Paulinho, por exemplo. Isto é uma novidade inclusiva na era Amorim. O Sporting ter este ascendente e ser neste momento a equipa que mais remata de cabeça, e nomeadamente na última jornada marcou 2 golos dessa forma e já leva 21 remates de cabeça, com o surpreendente Gyökeres aqui em aparecer em mais um top. Ele agora farta-se de aparecer em tops, rankings e feitos diversos, mas também o Coates, que esse também não surpreende ninguém, inclusive é o Paulinho também. O Paulinho, nessa época da temporada, juntamente com o Coates e com o João Palhinha, eram os jogadores que mostravam que ganhavam mais duelos aéreos no Sporting, tanto no plano ofensivo como defensivo. Aqui um indicador também de saúde do Sporting que convém realçar, e que, falando novamente no Futebol Clube do Porto, foi liderado nos últimos 2 anos pelo Futebol Clube do Porto sob o comando de Sérgio Conceição, é esta capacidade de pressionar rapidamente a equipa adversária ainda no seu meio campo e reconquistar a bola. E que o Sporting é a terceira equipa que soma mais ações defensivas no último terço, já vai em 31, o que também demonstra Normalmente este indicador, os campeões ou os candidatos ao título até ao fim têm desempenhos muito saudáveis nesta variável que nós gostamos muito de destacar, e o Sporting está a ter esse comportamento, o que certamente é um bom sinal para o Ruben Amorim. Muito bem, Pedro. Mais alguma coisa a acrescentar? Há sempre mais coisas a acrescentar, mas depois as pessoas não têm... Aqui a noite toda... não tinham paciência para nos ouvir. Exatamente. Não, tinham porque a informação, obviamente, que também interessa. É apenas dizer lá para casa que estes status cards, estas informações, estes números depois são publicados, estes cartões são publicados nas redes sociais do Record no dia do respectivo jogo. Pode sempre rever estas informações, e depois o Espião Record no final da jornada aparece para fazer um balanço, para ver o que é que aconteceu, e portanto o Espião Record anda sempre aí com estas informações. É à quarta-feira na edição impressa. Exatamente, à quarta-feira na edição impressa, e depois voltamos a encontrar-nos aqui neste live para fazer a antevisão da próxima jornada. Portanto o Espião anda sempre connosco aqui de mão dada no Record. Pedro, muito obrigado pela tua presença neste Espião Record. Obrigado. Voltamos a falar, neste caso em direto, para fazer a antevisão depois da 7ª jornada. Obrigado por estar desse lado e até uma próxima. Espião Record, com o apoio BetClick.